Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar sobre o verb to be in the simple past, verbo ser ou estar no passado simples, ok? Volume 1 do nosso livro, capítulo 1 também. No capítulo 1, ele está falando sobre dois conteúdos, que é passado simples do verbo to be e connectors. Só que eu vou trabalhar primeiramente o verbo to be com vocês. Depois a gente retoma esse capítulo falando dos connectors, ok? Deixo vocês aí com a apresentação do conteúdo. Já eu volto pra gente fazer juntos a atividade, ok? Vamos lá. O verbo to be significa ser ou estar. No passado, fica was, era, estava, ou sua negativa wasn't, não era, não estava. Também pode ser were, eram, estavam, ou a negativa weren't, não eram, não estavam. Usamos was ou wasn't com I, he, she e it, que significam nesta ordem: eu, ele, ela, ele ou ela. Por exemplo, I was at school. Eu estava na escola. I wasn't at the mall. Eu não estava no shopping. Usamos were ou weren't com we, you e they, que significam nessa ordem: nós, vocês, eles ou elas. Lembrando que you pode ser você ou vocês. Por exemplo, you were at school. Você estava na escola. Também pode significar vocês estavam na escola. É pelo contexto que vocês vão saber se é singular ou plural. Na afirmativa, começamos com o sujeito seguido pelo verbo. Por exemplo, I, he, she ou it são seguidos pelo was. He was a mechanic. Ele era um mecânico. We, you e they são seguidos pelo were. They were mechanics. Eles eram mecânicos. Na interrogativa, invertemos essa ordem. Começamos com o verbo seguido pelo sujeito. Por exemplo, was vai ser seguido na pergunta por I, he, she ou it. Was he a mechanic? Ele era um mecânico. Começamos com were, seguido por we, you ou they. Were they mechanics? Eles eram mecânicos. Na negativa, começamos com I, he, she ou it, seguido por wasn't. He wasn't a mechanic. Ele não era um mecânico. We, you e they são seguidos por weren't. They weren't mechanics. Eles não eram mecânicos. A resposta curta afirmativa é dada com yes, I, he, she ou it was, e caso seja negativa, no, I, he, she ou it wasn't. Por exemplo, was he a dentist? Yes, he was, ou no, he wasn't. Ele era um dentista? Sim, ele era. Não, ele não era. A resposta curta ainda pode ser dada com yes, we, you ou they were na afirmativa ou no, we, you, they weren't, caso seja negativa. Por exemplo, were they dentists? Yes, they were ou no, they weren't. Eles eram dentistas? Sim, eles eram. Não, eles não eram. Vamos ver agora um exemplo para afirmativa, interrogativa, respostas curtas e negativa. He was in London. Ele estava em Londres. Was he in London? Ele estava em Londres. Yes, he was. No, he wasn't. Sim, ele estava. Não, ele não estava. He wasn't in London. Ele não estava em Londres. Então, pessoal, após essa belíssima explicação do conteúdo, né? Claro e objetivo, vamos aqui responder a atividade. Volume 1
Livro de Inglês, volume 1, página 7, primeira questão, ok? A primeira questão é sobre o verbo be in the past simple. O verbo to be, né? O verbo ser ou estar no passado simples. Na primeira questão, ele está se referindo a um texto que tem na página 6. Olha aí, sobre um cachorro, né? Um textinho. Não vou pedir para você traduzir todo o texto, mas dando uma leve olhada, você consegue identificar aí os verbos que nós estudamos hoje? Sim ou não? Acredito que sim, né? Ou was, ou were, você vai ver em alguma parte do texto. Isso significa o quê? Que o texto é sobre o passado, presente ou futuro. The test is past, present or future. Então, se você acha que é sobre o present, você escreve aqui. Present. Se lá no texto você viu a predominância de verbos no passado, verbo be no passado, que é was, né? E were. Se você viu a predominância dele, então você vai imaginar que o texto está no passado, ok? What verb used describe the pet? Né? Qual foi o verbo usado para falar do animal? Né? De acordo com o que nós estudamos lá no vídeo, o pronome correspondente a coisa e animal é it, não é isso? E para it nós usamos qual verbo to be no passado? Was ou were? Então, se você acha que é o was, você escreve aqui. Was. Se você acha que é were, você escreve aqui. Were. Mas fica a dica, né? Qual é a forma negativa? Se você acredita que estava falando de um animal, era o verbo was, qual é a forma negativa de was? Você lembra aí o que é que diz lá no vídeo e escreve aqui. Se você acha que é was not, escreve. Se você acha que é were not, escreve were not. Segunda questão, o quadro da conjugação de verbos aqui, né? Muito simples, vamos fazer juntos. Aqui nós temos os pronomes I, he, she e it. Qual verbo? O verbo to be no passado, que é dividido em was e were, né? Então, qual desses dois é conjugado para os pronomes I, he, she e it? Was serve para esses ou é were? We, you, they usa were. I, he, she, it usa was. Ok? Nós temos aqui a pet lover, um amante de animais. Eu era um amante de animais. Ele era um amante de animais. Ela era um amante de animais. I, he, she, it usa was. We, you, they usa were. Ok? Na forma negativa, aqui ó, wasn't. Já tá dando aqui a dica, né? Negativa completa, você vai colocar aqui é o que? Was not. E aqui a negativa abreviada wasn't. I, he, she, it wasn't. Ou was not ou wasn't. We, you, they were not. Weren't, forma abreviada. E na forma interrogativa, a gente primeiro escreve o verbo to be na frente do sujeito, ó. I, he, she e it vai usar o was. Mas no caso que, como é uma pergunta, primeiro vai vir o was à frente. Certo? Então, was I a dog walker? Eu era um passeador de animais, de cães. Was he a dog walker?
Ele era um passeador de cão. Was she a dog walker? Ela era uma passeadora de cão. Was it a dog walker? E aqui no caso para we e we they, nós usamos o que? Were. Were we? Were you? Were they? Pet sitter, babá de animais. Ok, então já respondemos aí essa questão. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que nesse capítulo ele tá falando sobre dois assuntos, que são os connectors e o verbo to be in the past simple, ou simple past, certo? Mas eu quero trabalhar primeiro só o verbo to be in the simple past. Depois é que eu vou trabalhar os connectors com vocês, para não confundir muito. Então, nessas páginas eu só vou fazer as questões que falam sobre verbo to be. Então, nessa página 7, a gente faz a questão 1 e a 2, ok? Já fizemos, né? Agora, vamos para a página 8. Apenas as questões 1 e 2, que são as questões que estão falando sobre o verbo to be in the simple past, tá? Falando do verbo to be no passado simples. Questão 1. Choose the best option to complete the sentence. Escolher a melhor opção para completar as sentenças. As opções são o verbo to be, só que, como nós já vimos, ele é dividido em was e were, não é isso? Então, nós vamos escolher de acordo com o sujeito das frases, se nós vamos usar was ou were. Também, ele está na forma negativa, que em algumas frases, ele vai estar na forma negativa. Então, a gente tem que saber, de acordo com o sujeito, se nós vamos usar wasn't ou weren't, ok? Então, vamos lá, acompanha aí, pega o livro e vamos responder juntos. Aqui nós temos na letra A, my horse and I, meu cavalo e eu. Se fosse só o cavalo, seria um animal, é isso? E o pronome correspondente a animal é como se fosse o it, e o it usa was. Mas aqui eu estou incluso na frase, ó, meu cavalo e eu. Então, sai de um animal para ser o que? Dois seres, plural, não é isso? E no plural, como eu estou incluso, fica nós, we. E o we usa qual verbo? Was ou were? Usa were, tá? We were. Na letra B, my man, a cat lover. Minha mãe era uma amante de animais, ou não era, dependendo aqui, está na afirmativa ou na negativa o verbo? Está na negativa, né? Então, minha mãe não era. Se a minha mãe é uma mulher, é como se fosse o she. E o she vai usar o que? Was ou were? Was ou were? She was. Não é isso? Vou colocar aqui. I, you. C. Mr. Bubble. O senhor Bubble. Se é um homem, é como se fosse he, certo? He. E he usa was. Letra D. Aqui é uma pergunta, por isso que o verbo está na frente, certo? Teens pets. Quer dizer, os animais de estimação do teen. Teens pets. Então, veja bem, apesar de ser animal, está no plural, ó, pets. Se está no plural, pets, é como se fosse eles, né? Os animais, eles. E they usa were.
É the pet supplies, suprimentos dos animais, os suprimentos, né? Os alimentos, está no plural, certo? Apesar de ter aqui, ó, the pet, o sujeito principal é os suprimentos, suprimento dos animais. Então, se está no plural, plural usa where. No caso aqui é uma negativa, que vai ficar o quê? Weren't, ok? F, outra pergunta, por isso que o was e o were estão na frente. Your turtle, turtle. Sua tartaruga, singular, um animal. Pronome para animal it. Aí você lembra qual o pronome, o verbo que usa no pronome it? Was. Você está falando de animal, usa was. Ok? Na 2, a gente vai observar aqui a dica, ó, se é o verbo to be aqui, tá só o be, então quer dizer que é afirmativa. Be not, negativa. Be, afirmativa. Be, afirmativa. Be not, negativa. Aí a gente lembra, né, que na negativa é wasn't, né, ou weren't. Ok? Vamos lá. Wasn't, usado para quem? I, he, she, it. E weren't, que é a negativa, né? É usado para you, we e they. Se for afirmativa, aí a gente vai usar só was e were. Mas se for negativa, wasn't e weren't. Então vamos lá. James dog. James dog quer dizer o cachorro de James. O cachorro de James. A poodle é um poodle. Cachorro. Qual o verbo que nós vamos usar na afirmativa para cachorro? Was ou were? Cachorro é como se fosse o it, ó. Então vamos usar o que? Was. Na B, Dina and Lucy, ó, são duas pessoas, duas mulheres. Elas tá aqui, ó. They. E aqui, ó, be not, negativa. Vai ser was ou were. Vai ser wasn't ou weren't. Elas, tá aqui, ó. Dina e Lúcia é elas. They, negativa. Vai ser o quê? Weren't. Sônia é uma mulher, só uma mulher. Be, afirmativa. Uma mulher, como se fosse ela, tá aqui, ó. She, afirmativa. Was, que é uma pergunta, por isso que o verbo vai ficar aqui na frente, afirmativa. Your parrots, observe que está no plural, ó. Parrot é papagaio, mas aqui tem parrots, papagaios, seus papagaios. Your parrots, seus papagaios. Be na afirmativa. Se é seus papagaios, é eles, que é o que? They. Aí vai ser o que? Where. É Samantha, uma mulher, tá aqui, ó. She. Vai ser o que, ó? Be not. Então vai ser wasn't. F, Camille, a pet walker, perguntando se a Camille é uma caminhadora de animais. Camille é uma mulher, tá aqui, ó. She. Ele vai querer o verbo na afirmativa, então vai ser o que? Was. Espero que vocês estejam entendendo. E é isso, pessoal. Na aula ao vivo, nós faremos as páginas 13, 14 e 15, ok? Vão respondendo aí essas do vídeo. E na aula ao vivo, nós faremos
a 13, a 14 e a 15, ok? Aguardo vocês. Bye, bye.